Fala galera, beleza? Bem-vindos à nossa aula de hoje, no qual eu vou apresentar para vocês a introdução e os conceitos básicos ao SQL. Bom, o SQL ele é uma linguagem de consulta padronizada e ela é amplamente utilizada para a gente poder interagir com o nosso banco de dados, tá? Ele permite que nós, desenvolvedores, escrevemos consultas e comandos para poder criar os nossos esquemas, para que a gente possa recuperar, inserir informação, atualizar informação e até mesmo realizar a exclusão de uma informação ou até mesmo do nosso próprio banco de dados. O SQL ele surgiu ali em 1970 e ele evoluiu para se tornar esse padrão que ele é internacionalmente reconhecido devido à sua facilidade, tá? Falando um pouquinho sobre a organização do SQL. O SQL ele é dividido em alguns tipos de declarações, tá? Então, nós temos a DQL, que é a linguagem de consulta de dados. É onde a gente consegue recuperar uma informação que nós armazenamos anteriormente. E ela é caracterizada principalmente pelo comando select, tá? Depois a gente tem a DML, que é a linguagem de manipulação de dados, no qual a gente consegue consultar, alterar e excluir alguma informação que anteriormente já foi armazenada. Uma das principais que a gente tem é a DDL, que é a linguagem de definição de dados. É nela que a gente consegue estruturar como que vão ser as nossas tabelas. Então, aonde as nossas informações vão ser armazenadas, quais são as colunas, os tipos de dados, é na DDL que a gente realiza essas operações. E ela é caracterizada principalmente pelos comandos create, alter e drop, que pode ser tanto de tabela, coluna, índice, e a gente vai ver um pouquinho esses exemplos mais para frente. Ainda tirando essas principais, a gente tem outros dois tipos, que é o DCL, que é a linguagem de controle de dados, tá? Ele não é tão utilizado por nós desenvolvedores e por isso eu não vou apresentar com mais detalhes para vocês, mas ele fala um pouquinho sobre os permissionamentos que os nossos usuários vão ter para manipular tanto o nosso banco de dados como manipular os nossos dados em si. E o DTL, que é a linguagem de transação de dados, que está um pouco atrelado àquelas transações ACIDs que eu comentei na aula anterior. Então, é nesses comandos que a gente garante a execução daquelas propriedades, no qual a gente pode, por exemplo, no begin, definir o início de uma transação. O commit, se tudo der certo, é o momento em que a gente fala para o nosso banco de dados efetivamente salvar as informações que foram alteradas, e o rollback, no qual ele vai voltar aquelas informações para o estado anterior, caso a gente tenha algum tipo de erro nesse processo dessa transação. Bom, falando um pouquinho sobre a parte de sintaxe e nomenclatura, tá? Vale lembrar que existem diversos sistemas gerenciadores de banco de dados e eles podem ter regras próprias. Então, aqui eu trouxe apenas algumas regras gerais, mas que elas podem se tornar exceção, dependendo do banco de dados que vocês escolherem para utilizar. Bom, os nomes, no geral, eles devem começar com uma letra ou com um caractere sublinhado. Como, por exemplo, se vocês precisarem ter alguma coluna que inicie por número, o mais correto é vocês inicializarem com o sublinhado na frente, tá? Lembrando que isso é uma regra geral, mas que pode ter exceção de acordo com o banco de dados que vocês escolherem. A sensibilidade a letras maiúsculas e minúsculas também é um outro item que vai depender muito do banco de dados que vocês forem utilizar, mas no geral os sistemas eles diferenciam. Então, se você criar um banco de dados com letras maiúsculas, você vai precisar utilizar letras maiúsculas para poder consultar os dados, senão ele não vai localizar a sua tabela ou a sua coluna. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um link muito útil de referência, no qual ele fala um pouquinho mais sobre esses conceitos. É extremamente importante que vocês tirem um tempo do seu dia para ler um pouquinho sobre isso, porque eu passei de uma forma um pouco mais geral, mas é muito legal que vocês consigam ler isso. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima aula.